Celina Vieira pergunta: Olavo, diz a lenda que o João Alfredo César Miller, certa vez, lhe deu um medicamento homeopático que diz ele deu um clarão. Bom, isso de fato aconteceu, mas eu não sei se é um clarão genérico ou se é um clarão específico para aquela situação. Ele estava dando um curso que ele chamava Geografia das Emoções. E na Geografia das Emoções ele articulava, né, conhecimentos de homeopatia com símbolos astrológicos, alquímicos, geomânticos, etc, etc. E eu via que por trás do que ele estava falando, e ele não era um expositor muito claro, ele era um sujeito incapaz de dar uma aula, ele simplesmente falava coisas soltas, uma aqui, outra ali, como quem estivesse conversando. Era um conversador maravilhoso, mas não era um conferencista muito bom. E eu via que por trás daquilo tinha um sistema, tinha uma articulação, tinha como se fosse um mapa, um diagrama, né? E por isso mesmo se chamava Geografia das Emoções. Mas eu tentava reconstituir aquele mapa, deve ser assim, deve ser assado, não acertava de jeito nenhum. E ele tinha me contratado para redigir o livro em português, porque ele era argentino, e ele escrevia em português, até escrevia elegantemente, mas era um português espanholado, né? Então me contratou para escrever o livro do curso, e eu chegou uma hora e falei: ó, doutor Miro, desisto, não vai dar. Porque eu não posso explicar um negócio que eu não estou entendendo, e eu sei que tem um sistema, tem uma unidade por trás disso, mas não consigo pegar. Ele disse: espera um pouco. Daí ele pegou um vidrinho de argento metálico C30, me deu 5 gotas diluídas em água, e 5 minutos depois eu tive um estalo. Falei: entendi a tal da geografia das emoções. E fui para casa e fiz um imenso diagrama com todas as correspondências simbólicas possíveis. E levei para ele e falei: é isso aqui? Ele disse: é exatamente isso. Né? Então, olha, funcionou para esta situação, não sei se para uma outra situação, né, funcionaria. Então, quer dizer, a partir da associação entre o argento metálico, que é prata, né, e a lua, e o simbolismo da confusão lunar daquela situação, parece que tudo condensou, e a partir do símbolo da lua o resto começou a se articular na minha mente. Né? E é claro que em grande parte eu não estava acertando, porque eu não tinha conhecimento suficiente de homeopatia. Então eu tinha várias substâncias que eu desconhecia. Tá, mas eu fui aos poucos tampando os buracos. Pelo mesmo método Hahnemann, eu estudava a substância e experimentava um pouquinho para ver como é que ficava a minha mente. Eu não recomendo que ninguém faça isso, você pode ficar louco no meio do trajeto. Mas enfim, era tudo pela causa, tinha que fazer as apostilas. No fim, o livro acabou não saindo, essa que é a verdade. Né? Mas o sistema inteiro estava articulado, e mais ainda, mais até do que o sistema, eu consegui pegar outros elementos da técnica, por assim dizer, do Juan Alfredo César Miller. Ele tinha, por exemplo, uma série de ideias sobre psicologia de casamento e divórcio, que ele soltava uma ideia aqui, outra ali, outra ali, outra ali. E eu, mais ou menos na mesma época, eu consegui captar, falou: ó, doutor Miro, eu consegui explicar aqui qual é a sua teoria a respeito. Né? E ele leu e falou: oh, exatamente isso. Também na mesma época, eu lá no consultório do Dr. Miro tinha muitas aulas sobre a obra do Lipizzondi, que inclusive havia a Sociedade Zonda Brasileira, fundada pelo Dr. Miro, e ele trazia grandes conhecedores da matéria, como o Claude Van Reet, da Bélgica, né, e outros professores que davam aulas a respeito. E o meu acesso à bibliografia era limitado, porque na época eu não lia alemão, hoje eu leio muito mal, né? Então só tinha pouca coisa do Zonde em espanhol, inglês e francês. Mas mesmo assim, eu, com a bibliografia pequena, mas ouvindo as explicações daqueles gurus e do próprio Dr. Miller, eu consegui fazer uma exposição de conjunto da psicologia do Zonde, que foi levada a ele pessoalmente pelo Claude Van Reet, que a traduziu em francês e mostrou para ele, e o Zonde disse: está perfeitamente correto. Né?
Então essa foi uma época que esse argento metálico, acho que funcionou durante pelo menos um ano na minha cabeça. Não estou dizendo para tomar argento metálico. Naquele momento, dado pelo Dr. Miller, na hora certa, né, funcionou. A base da geografia das emoções era o seguinte, era o lema: uma substância é uma emoção e uma emoção é uma substância. Então, ele resumiu, no fim, ele resumiu, ou eu mesmo formulei, né, é o seguinte, olha, o que o senhor faz aqui é uma análise junguiana abreviada, porque o senhor, com os remédios homeopáticos, o senhor complementa o símbolo faltante no imaginário do sujeito, de modo que desencadeia uma série de intelecções e ele acaba rearticulando melhor sua vida. Ele disse, é isso mesmo. Era engraçado conviver com o Dr. Miller, porque ele fazia, tudo que ele fazia dava certo. Mas na hora de explicar, ele não se explicava muito não. Entendeu? Ele às vezes falava assim, uma frase aqui, outra ali, e a gente que tinha que buscar articulação. Mas eu creio que eu cheguei a entender bastante coisa. Para mim a convivência com esse homem foi um dom de Deus. Eu saí dali muito mais inteligente do que entrei. Infelizmente eu não posso fazer essa análise junguiana com símbolos com vocês. Não tenho as qualificações para isso. E aliás, admirava demais o Dr. Miller, aprendi demais com ele, mas eu jamais tive a menor intenção de ser psicoterapeuta na minha vida. Eu tinha horror daquilo, horror. De pensar aquele homem sentado, ele já fez 12, 14 horas por dia, só ouvindo maluco. Eu falei, mas você precisa ser só o senhor que é um santo mesmo. Entendeu? Então, se tem uma vocação que eu não tenho, é esta, de aconselhar pessoas sobre os problemas da sua vida. Né? Então, é esta a história. Marra Signorelli, o senhor conhece alguma técnica para melhorar a concentração de quem tem hiperatividade? Olha, estamos falando disso, a homeopatia é um meio excelente. Agora, o problema é o seguinte, é que o único médico homeopata que eu conhecia no Brasil, que eu realmente confiava, que era o Dr. Carlos Armando de Moura Ribeiro, que era o guru homeopático do Miller, foi ele que ensinou para o Miller tudo que o Miller sabia da homeopatia, e que era um gênio assombroso, o homem morreu. Ele morreu, tinha quase 100 anos de idade. Eu me lembro que com 82 anos de idade ele casou. Casou, acho que segunda ou terceira vez, não sei. Estava muito feliz no casamento, ainda trabalhou muito tempo, até os 90 e tanto. Né, daí aposentou, fechou o consultório, porque ele disse, não, tem um hospital lá no interior que eu tenho que ajudar, então eu vou largar tudo aqui. Não é que ele parou de trabalhar, não, foi lá trabalhar no hospital. O Carlos Ribeiro era realmente um assombro. Entre outras coisas que ele fez, eu sou testemunha, ele disse o seguinte, não vacine nenhum de seus filhos. Inclusive tinha epidemia de meningite em São Paulo. Ele disse, não vacine seus filhos de jeito nenhum, se der problema, traga aqui. Tá? Me avise. E um dos meus filhos pegou meningite. O Percival pegou meningite e foi internado no hospital. Telefonei para o Dr. Carlos Ribeiro, ele foi lá, deu um remedinho para o Percival, no dia seguinte o Percival estava bom. Então, ele tinha autoridade suficiente para dizer isso, não vacine que eu resolvo o problema. Nunca houve um problema médico que o Carlos Armando Ribeiro não resolvesse. Mas o Miller, na época, tinha uma coleção de colegas, amigos, médicos, que eram assim, o suprassumo da competência. Né? Tinha um médico chamado Dr. não sei que Barros, agora esqueci. Como é que era? Esqueci. Roberto de Barros. Né? E o Roberto de Barros era um clínico geral. E você chegava lá e começava a contar o seu problema para ele, ele começava a suar frio. Ele sofria com o seu problema. Né? Você já estava meio apavorado, ele deixava você mais apavorado, porque ele falava, não, meu filho, nós vamos dar um jeito nisso. Tá? E ele sofria tanto com aquele negócio que ele acabava sempre acertando. Quer dizer, ele não transmitia nenhuma sensação de segurança, ao contrário, né, porque os médicos geralmente falam com aquela autoridade, ele era exatamente o contrário. Né? Ele ficava desesperado e por isso mesmo ele acertava. Tinha vários, uma pequena pleiade de gênios que o Miller com a prática foi conhecendo. Então tudo isso aí, de fato, me ajudou muito. Eu lamento não conseguir, não posso transmitir tudo isso para vocês. Eu não, precisaria outras capacidades que eu não tenho. Eu posso contar o que aconteceu só. Tá certo? E diz, olha, outro psicólogo clínico como o Dr. Miller, eu nunca mais vi. Pode ser que exista. Tá certo? Mas também o segredo do Dr. Miller, também uma vez eu perguntei para ele, Dr. Miller, como é que você faz para curar os caras? Ele disse, é o seguinte,
O sujeito entra aqui, eu sinto qual é a doença dele, eu absorvo aquela doença, eu fico doente no lugar dele, daí eu trato de mim mesmo e ele sara. E era mais ou menos isso, era também por identificação, por uma dose de compaixão que eu raramente vi na minha vida. O Miro não chegava a suar frio, mas eu já vi ele acordar às 3 horas da manhã, pensando no problema do paciente, e telefonar para o paciente e dizer, olha, descobri a solução do seu problema está aqui. Também vi, eu estava lá, meu irmão estava com os problemas, eu cheguei lá, contei para o Dr. Miro, contei, expliquei, ele fez várias perguntas e tal. Ele falou, seu irmão não tem nada, o que ele precisa de uma namorada. Disse para ele vir aqui tal dia que eu arrumo uma namorada para ele. E arrumou. E ele resolveu o problema. E assim foi.